Olá, Michele, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo. Esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Olá, Helena, seja bem-vinda. Opa, gaguejei aqui. Seja bem-vinda. Eu estava falando com você, estava no mudo, desculpa, Juliana. Imagina, mas eu li seus lábios, por isso que eu respondi. Oi, Ju, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu perguntar para vocês, vocês já atuam no mercado plus size com clientes? Não, eu não. Na verdade, eu estou retomando aí a carreira de consultora. Eu parei há 2 anos e aí agora eu vou retomar e eu estou buscando alguns cursos para dar uma reciclada em algumas coisas que eu nunca fiz. E, na verdade, eu até antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta rápida a respeito do curso, porque eu não vi direito o conteúdo. Quando a gente fala de plus size, eu entendo que não é só roupa. Para mim, são tamanhos especiais, seja de altura, seja tamanho de pé. Por isso que assim, o meu interesse por fazer esse curso, porque eu entendo que plus size não é necessariamente pessoas gordinhas, né? Eu acho que são tamanhos especiais. Você vai abordar isso ou você vai falar só sobre tamanho, sobre tamanho de roupa especificamente? Não, esse curso aqui é para vocês entenderem melhor sobre o mercado plus size. Tá. E para a gente começar a ter uma visão diferente, uma visão mais humanizada e quebrar um pouco de estereótipos que a gente tem e essa questão de padrão de beleza e de corpos. Então, é uma aula mais para fazer a gente refletir sobre esses conceitos, né? E ter uma abordagem aí mais humanizada e inclusiva para todos os tipos de corpos, né? E aí a gente vai focar aqui no plus size. Tá? Ok, Mas aí tá eu vou trazer algumas informações aqui sobre a moda, e aí, se você tiver algumas dúvidas específicas, depois você me pergunta. Essa história da altura é uma coisa que me interessa porque eu tenho uma amiga que é muito alta e ela tem muita dificuldade. Então, eu associo plus size a isso também, pessoas que são muito altas e têm dificuldade, né, em também, enfim, montar looks bacanas por conta da altura, às vezes atrapalha, né? Certo. Essa questão de particularidades, você pode utilizar as mesmas técnicas que você aprendeu na sua formação. Então, se a minha cliente, ela é uma pessoa alta e ela quer o que a gente vai fazer? Em vez de trazer, de trabalhar com look monocromático, trabalhar com linhas verticais, que vão fazer a gente aumentar isso daqui, né? A visualização dessa linha vertical, a gente vai trabalhar ao contrário, a gente vai trabalhar com linhas horizontais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com bicolor, quer dizer, uma cor em cima e uma cor embaixo. Vou trabalhar com decote canoa. Vou trabalhar com cinto marcando com uma cor diferente. Linhas horizontais, volumes, pregas. Então, é isso. É você pegar as mesmas técnicas que você aprendeu na tua formação, não sei onde você se formou, e aí adaptar para esse tipo de corpo. Tá? Maravilha. Ajudou? Já ajudou. Valeu, obrigada. Valeu. Imagina. Oi, Sônia, tudo bem? Bom te ver aqui. Tudo bom? Bom, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Que bom! Deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no grupo, porque a gente já começa. Já deu aí os 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar. Então, vamos lá. Bom, então hoje a gente vai ter uma aula sobre o mercado plus size, entender melhor sobre como que a gente pode trabalhar com esse tipo de mercado, uma visão, como eu comentei no início da aula que eu estava conversando aqui com a Michele, uma visão mais humanizada, mais acolhedora, né, para esse tipo de corpo ou para todos os corpos, né, independente aí de qualquer classificação. Aqui na Ecole, a gente tem muito essa visão disruptiva da consultoria de imagem. Inclusive, dentro do nosso manifesto, a gente traz, né,
que existem as regras para serem quebradas. Então, a gente foca muito no ser, a gente foca muito na humanização dos atendimentos e da pessoa, independente aí dos padrões de beleza. E a gente vai discutir bastante isso hoje. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente vê aí no mercado. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo à Família Ecole. Eu vou fazer uma breve apresentação da escola. Nós somos uma escola francesa de consultoria de imagem, né? A nomenclatura é École Supérieure de Relooking, mas aqui no Brasil a gente chama de Ecole Brasil. Então, uma escola focada em consultoria e coaching de imagem. A gente começou lá em Paris em 2010. Em 2012, nós fomos fundados aqui no Brasil. Hoje a gente está em algumas outras cidades, né, da Europa. A gente está na Itália, na Inglaterra, na Suécia e aqui na América, no Canadá. Estamos chegando agora na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Fomos para a Índia e estamos indo para a China também. E a gente tem esse lema do ser para vestir. Então, como eu comentei, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento. Então, a gente vê as questões internas primeiro e o externo, né, reflexo daquilo que a gente está trabalhando no interior da nossa cliente. E a gente acredita que a consultoria de imagem, ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e de autopercepção e de transformação, né? E não é uma transformação apenas estética, né? Porque o nosso foco não é esse. O nosso foco é que realmente seja uma transformação que a pessoa se sinta bem com ela mesma na própria pele. Deixa eu ver aqui, a Helena mandou mensagem. Ju, me formei agora em consultoria na turma com a Lu. Não quero ter restrição de atendimento. Também uma loja que me procurou para fazer a coloração pessoal e morfologia das suas modelos vende roupas plus size. Que legal, Helena, que ótimo, que bacana que você se formou agora com a Lu. E eu vou trazer, tá, um pouco sobre essas questões de morfologia do plus size, tá? A gente vai falar um pouquinho. E depois, se você tiver alguma dúvida, você me fala. Lembrando que é uma aula de 1 hora, né? Então, eu vou trazer um pouquinho de cada coisa, não dá para a gente aprofundar muito. Mas se vocês tiverem aí dúvidas específicas, a gente tem o grupo que vocês podem fazer perguntinhas e no final da aula também eu abro aqui para a gente conversar, tá bom? Eu sou a Juliana Queiroz, eu sou estrategista de imagem pessoal, eu trabalho com consultoria de imagem, também personal branding, eu faço atendimentos individuais, eu trabalho com treinamentos corporativos, eu dou palestras e workshops e mentorias para consultoras. Atualmente eu moro em Estocolmo, na Suécia, sou daqui de São Paulo, estou em São Paulo agora, saí do frio e estou no calor, e eu me divido entre Brasil e Suécia por conta da escola mesmo e dos projetos que eu tenho aqui. Sou professora da Ecole Brasil, diretora da Ecole Nordics, também agora fui convidada para dar aula na Ecole de Londres, sou trainer do Instituto Vida Exponencial, que é uma empresa de treinamentos corporativos, e sou consultora de imagem da Wise Marketing, que é uma empresa focada em marcas, em desenvolvimento de marcas de empresas e de pessoas. E aí eu sou o braço deles da área de imagem das marcas pessoais. Então, a gente cuida de influencers, de diretores e CEOs de empresas. A gente também cuida de alguns profissionais liberais da área da saúde. Então, eu abraço aí muitos projetos que, para mim, são extremamente significativos. Então, agora eu vou fazer um alinhamento com vocês de algumas expectativas e combinados em relação à nossa aula de hoje. Essa aula está sendo gravada. Ela vai ser disponibilizada para vocês. Deixa eu só ver um negócio. Ah, tá sim. Ufa, eu não tinha visto o iconezinho para ver se estava sendo gravada mesmo, mas tá. Que eu sempre olho, né, para confirmar, eu fui no automático, mas tá. Então, vamos lá. A aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Provavelmente amanhã. A gente demora aí 24 horas para baixar, colocar lá na nossa plataforma, enfim. E o acesso fica por 30 dias. Então, vocês podem ver e rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao acesso, vocês podem entrar em contato com a Ecole Brasil, né, que é a Mara. Ela fica lá no grupinho com a gente, então é só chamar a Mara que ela ajuda vocês. Às vezes a senha, né, deu um probleminha, não conseguiu baixar o PDF, alguma coisa assim, essa parte do suporte ela consegue te ajudar. Lembrando que a escola vai entrar em recesso agora nas festas, então, assim, a minha sugestão é que vocês já acessem isso, de repente, amanhã no final do dia ou na segunda-feira, porque se já tiver algum probleminha, as meninas já conseguem ajudar vocês, porque depois elas vão entrar de recesso e aí não tem como dar esse suporte, ok?
O grupo do WhatsApp, ele fica ativo por 30 dias, e aí qualquer dúvida que vocês forem tendo em relação ao conteúdo, vocês vão mandando, e aí eu respondo. Às vezes eu demoro mais ou menos 24 horas para responder, porque eu tenho as minhas outras atividades, então eu separo um momentinho do meu dia, às vezes no início da manhã ou no final do dia, eu separo um momentinho para olhar os grupos e para responder todo mundo, tá? Então, às vezes, pode ser que eu não consiga responder na hora, mas eu sempre retorno para vocês. E lembrando também de fim de semana, às vezes, né, vai ter feriadinho aí, às vezes a gente dá uma desligada, tá? Durante a aula, vocês podem ficar com as câmeras ligadas, é até gostoso, porque aí eu consigo ver, né, o rostinho de vocês. A gente sempre pede também a gentileza de vocês não compartilharem o material dessa aula com ninguém, porque em respeito ao investimento de vocês e também à escola. Todo esse conteúdo ele é propriedade da Ecole, então se vocês quiserem se inspirar para construir conteúdo, enfim, fiquem à vontade, apenas citem a escola aí como referência bibliográfica. E se vocês quiserem fazer stories durante a aula, a gente vai adorar. E vocês podem marcar o perfil da escola lá no Instagram, @EcoleBrasil, e o meu perfil também, @JulianaQROZ, que a gente compartilha, tá bom? É isso, recadinhos dados. E agora, sobre o alinhamento de conteúdo, a gente vai falar sobre quebra de padrão, desconstrução da consultoria de imagem, técnica do espelho e mudança de perspectiva, o corpo gordo e o styling e a moda plus. E no final desse conteúdo aqui, eu coloquei para vocês lista, tá, de algumas lojas aí de plus size que vocês podem, de repente, utilizar para ajudar as clientes de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos falar agora dos padrões e diversidade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe dentro da história da humanidade, né, certos padrões de beleza que foram concatenados com certos períodos da nossa história. Então existe uma mudança, né, uma transformação desses perfis de beleza de acordo com o tempo, de acordo com os valores daquela época, de acordo com a política, né, com a economia, com o comportamento daquela época e daquela sociedade. E aí tudo isso influencia, né, na percepção desse padrão de beleza e há uma variação de formas, contornos, posturas. E a gente percebe aqui nesse painel que tem imagens de diferentes épocas e como, né, essas mulheres aí, elas tinham padrões, né, e corpos aí configurados de maneiras um pouco diferentes. Então, a gente tem antigamente as mulheres, elas tinham um corpo mais voluptuoso, né, e isso era considerado algo interessante, e hoje a gente tem um padrão de beleza um pouco mais esguio. Falando de padrão de beleza, a gente tem que lembrar também que as mulheres se sentem cobradas em serem perfeitas, né? A gente, pela mídia, né, tanto pelas revistas de moda, quando a gente pega, antigamente tinha aquela boa forma, né? Aquelas revistas, né, da dieta, disso, de aquilo que você tem que fazer alguma coisa, né? E esses padrões de beleza, a gente meio que se sente responsável em segui-los. E muitas vezes eles não condizem com a nossa realidade, né? Eles são um pouco forçados aí, inclusive pela mídia. A gente tem que lembrar que tem uma indústria por trás disso. E Augusto Cury trouxe no seu livro, que é como é o nome do livro? Esqueci, é esse aqui, ó. Cadê? Capinha azul. Depois eu mando fotinho para vocês. Ele não tá aqui, pode ser que eu tenha levado ele para minha casa, porque eu deixo alguns livros aqui, outros livros na minha casa. E aí ele fala num dos livros dele do PIB, né, que é o padrão inatingível de beleza. Então a gente tem que pensar que não existe um corpo perfeito, não existe um corpo ideal, que cada corpo é muito único e que quando a gente tenta ser ou ter um corpo que não é nosso, é um esforço muito grande. E quando existem esses padrões de beleza na sociedade, às vezes um certo corpo ele não consegue chegar dentro daquele padrão, porque não é da biologia dele, da natureza dele. E nós, como consultores, a gente tem que começar a trazer essa visão, né, de que cada corpo é único, cada corpo tem a sua beleza, e que a gente não necessariamente precisa ficar perseguindo esses padrões que existem hoje. E isso é algo que precisa ser desconstruído, é um exercício que a gente precisa fazer, nós com a gente mesma e também com as nossas clientes.
E hoje em dia existe na questão do padrão de beleza versus a gordofobia. E essa gordofobia ela não é de hoje, ela já vem de tempos. E o que é a gordofobia? É o preconceito em relação à pessoa gorda devido àquele padrão de beleza imposto. Então, assim, se você tem um corpo gordo e você não está dentro daquele padrão de beleza imposto, e aí as pessoas têm certo preconceito, né? Elas trazem apelidos, elas fazem piadinhas, elas se incomodam com aquilo e isso acaba sendo uma gordofobia. Ou te rotulam, né, por conta da sua característica, que você é isso, que você é aquilo, e isso é gordofobia. E existe também a questão do bullying. Inclusive, dentro de filmes, né, existiam aí vários filmes onde eles faziam piadas. O Friends mesmo era uma série que fazia muita piada, né? A Mônica, ela tinha tido corpo gordo no passado, não me lembro, faz tanto tempo que eu assisti. E aí eles faziam piadas com isso. Então, antigamente, era algo que era normal a gente fazer piada com o corpo gordo, né? Desqualificar a pessoa gorda. E hoje, e isso também nos veículos de comunicação, né? Nos filmes, nas séries. E hoje a gente está discutindo e está ressignificando isso. Quando a gente utiliza o termo plus size, esse termo ele é referente ao mercado, então é o termo mercadológico, tá? Quando a gente fala de corpo gordo, isso está relacionado à característica. E hoje a gente tem movimentos, né, aqui no Brasil, o movimento do corpo livre, por exemplo, que trazem essa relação com o corpo gordo, de que o corpo gordo é um corpo normal e que ter um corpo gordo é uma característica, não é uma qualidade nem positiva nem negativa, muito pelo contrário, é uma característica e que tá tudo bem a gente falar que aquele corpo é gordo. Porque, infelizmente, na nossa sociedade hoje, algumas pessoas olham, né, essa questão do gordo, da gorda, como algo ofensivo. E se a gente parar para pensar, isso não é apenas uma característica. Essa questão do termo ofensivo foi algo que foi construído em cima disso. Porque dentro da nossa sociedade as pessoas associam, né, o gordo como preguiçoso, né, como o que não vence, como aquele que de repente não é tão inteligente, né? Aquele que não consegue conquistar as coisas, enfim. Mas isso foi algo construído e que não é algo verdadeiro. E quando a gente utiliza, às vezes, as terminologias fofinha, gordinha, tudo são eufemismos, dentro desses movimentos hoje que discutem essa questão do corpo, eles trazem que isso não é o certo, que a gente tem que realmente abraçar e começar a mostrar que a terminologia gordo não é um problema. Então, ressignificar isso e não trazer esses eufemismos. Amara, estou sem tripé, daí eu vou deixar a câmera off. Fez outra para poder fazer algumas anotações, não tem problema, Amara. E aí, se a minha cliente chega, a gente vai falar do atendimento né, de consultoria daqui a pouco, mas lembrando aqui, se minha cliente chega e fala assim, ai, porque o meu corpo, eu sou gordinha, eu sou fofinha, eu sou fortinha, né? Aí a gente vai usar a terminologia que a nossa cliente trouxe, tá? Mas nesse movimento a gente precisa compreender que é começar a desmistificar essa questão do rótulo e disso que foi construído em cima dessa característica, desses adjetivos negativos que foram construídos em cima dessa característica. Mas, claro que a gente sempre vai, né, no atendimento, conduzir as terminologias ali que fizerem sentido para a nossa cliente. Se ela se nomeia como fofinha, gordinha, fortinha, então a gente vai respeitar a nossa cliente e utilizar aquilo que faz sentido para ela. E por muito tempo o corpo gordo ele foi visto como incômodo pela mídia, né? E hoje em dia, mídias que antes falavam daquele corpo como algo ruim, estão acolhendo, ressignificando isso, trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão. E a gente começa a discutir e a observar e a perceber esse movimento da diversidade de corpos, né? De que corpo diverso é normal, certo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo da Glamour. Lá em 2013, gente, 2013 não faz tanto tempo assim, são o quê?
7 anos, certo? A Glamour, acho que tá aqui a data, o 21 de dezembro, né? Ou seja, muito próximo da data de hoje. Eles fizeram uma matéria falando manual de ajuda das férias, né? Aí eu leio aqui para vocês. Verão é hora da verdade, amiga. Agora você vai mostrar se malhou mesmo ou só fingiu posando com seu personal para o Instagram. Para te ajudar aqui, vai um guia prático de sobrevivência da estação. Aí aqui, como ser uma vencedora na praia quando a dieta não funcionou. Invista em caftans enormes e estampados, né? Aí depois aqui, enturme-se com crianças e fique o tempo todo fazendo castelinhos de areia com elas usando vestidinho leve. E depois tá aqui assim, faça os pequenos cavarem um buraco e te enterrarem dentro. Gente, olha isso, que absurdo, né? Absurdo. Quer dizer, se você não tá no padrão, como se fosse uma obrigação nossa, a gente tem que tá com o corpo dentro do padrão, estar malhada, estar na dieta, né? Como se isso fosse uma obrigação, uma prioridade para todas nós. Então, é muito triste ver isso, né? Que isso estava acontecendo em 2013. E hoje, em 2020, eu peguei aí no site da Glamour, isso eu peguei inclusive hoje, tá? Porque eu queria pegar algo bem atual. Eles já estão trazendo uma comunicação diferente. Então, aqui, ó, flacidez, excesso de pele, estrias e celulite, hoje este é o meu corpo e ele também faz parte da minha história. Então, eles já estão mudando esse discurso, né? Eles tinham um posicionamento há 7 anos atrás, e esse posicionamento hoje já não está mais fazendo sentido. A Ellie também, ela voltou, né? Porque a Ellie tinha dado um tempo aí, aqui no Brasil, voltou também recentemente, e também traz alguns discursos bem interessantes. Então, a gente, né, começa a ver aí que a mídia também está vendo isso de uma forma diferente. E aqui no final da apresentação coloquei para vocês também algumas séries e alguns filmes aí que trazem essa reflexão para a gente conversar. Deixa eu ver aqui, a mim. A partir de que tamanho é considerado plus? Depende. Aqui no Brasil tem algumas lojas que consideram acima do 44 e algumas lojas que consideram acima do 46. A gente, teoricamente, poderia considerar a partir do 46, tá? Eu coloquei na apresentação mais lá no finalzinho. A Mi tá falando aqui, triste demais. Pois é, Mi, muito triste, né, essa visão. Gente, quando eu tava fazendo pesquisa sobre essa questão do corpo gordo, no século passado, eu sou do século passado, sou da década de 80, mas assim, tipo década de 50, mais ou menos, tinha uns anúncios, assim, nos jornais, sabe? Muito ofensivos, assim, para o corpo gordo, com remédios, com dietas, coisas, assim, muito diretas. Esse daqui da Glamour tá fichinha do lado do que a gente lia aí. Então, assim, e foi quando começou essa opressão pelo corpo gordo, né? Que na década de 30 foi quando as mulheres começaram a subir um pouquinho a saia, mostrar os tornozelos, a praticar esporte, a ter um espelho de corpo inteiro na sua casa e a observar mais esse corpo. Foi quando as pessoas começaram a se preocupar mais com essa estética corporal, nesse sentido de gordurinha, né? E depois, mais para frente, teve a questão da criação da estria, né? Dentro do mercado da beleza, como se isso fosse um problema, celulite também. Mas então isso antes não era tanto uma preocupação, que acabou sendo aí, começando aí no século passado e acabou virando esse, né? Um mercado grande que a gente vê até hoje. O que eu ia falar também? E a questão da magreza, né? Começou a ficar muito forte ali depois da Twig, que foi uma modelo. Que ela era bem magrinha, e aí foi quando teve esse boom aí da magreza. A gente pega aí na década de 90, aquelas modelos super magras, aquela Kate Moss, né, puro osso, assim, e aquilo era coisas, né, era venerado como se fosse algo bonito, e tinha muita doença, muita coisa aí por trás, né, enfim. Essa é uma discussão que a gente pode ficar por horas e horas. E falando dessa quebra de padrões, eu trouxe para vocês aqui 2 mulheres que são muito significativas nesse mundo da moda. A primeira é a Tess Holliday, ela é uma modelo, blogueira e maquiadora. Ela foi a primeira mulher de corpo gordo agenciada por uma grande agência de modelos lá em Londres. Em 2015, ela foi agenciada por essa agência e, se eu não me engano, depois ela foi agenciada por uma agência dos Estados Unidos também super grande. Eu não sei se foi em 2017, por aí.
mas primeiro ela foi lá por Londres. E em outubro de 2018, ela foi capa da Cosmopolitan, né? E mostrando aí o corpo dela, um maiô bem justinho, né? Trazendo esse protagonismo aí do corpo gordo. E no ano de 2016, a Bia Gremion, ela foi a primeira modelo tamanho 60 a desfilar no São Paulo Fashion Week. Lembrando que a gente começou a trazer essas discussões, elas são muito recentes, né? E agora no século XXI, né? Agora, depois de 2010 para cá, que a gente está tendo movimentos, já existiam alguns movimentos, eu vou trazer eles para vocês, mas que a gente começou a ter um reforço, né? Uma discussão desses movimentos e a redescoberta desse corpo gordo como algo natural, algo normal e algo a ser discutido, né? E a ser abraçado aí pela sociedade e não marginalizado como ele estava sendo. E a internet, ela trouxe essa acessibilidade para todo mundo se posicionar. Como eu falei para vocês, tem o movimento, né, o Corpo Livre, tem o Alexandra do Alexandrismos, tem a Ju, como é o sobrenome dela que eu esqueci agora? Esqueci, uma modelo plus size também, enfim, tem várias pessoas que estão falando sobre esse assunto nas redes sociais e que estão se expondo, né? Porque antes a gente tinha uma ditadura da mídia, a gente não tinha voz, e hoje as redes sociais elas dão voz para todos nós, né? E por isso que está havendo essa promoção aí da diversidade. E nós, como mulheres, como consultoras, como seres humanos, a gente precisa ajustar o nosso olhar, porque a gente cresceu dentro dessa sociedade aí que tinha esse olhar preconceituoso. Então, nós mesmas, a gente precisa se desconstruir desses padrões, começar a observar o nosso próprio corpo e o corpo das pessoas com mais amabilidade, com mais empatia. E a inclusão, ela é um processo que acontece aos poucos. Então, primeiro é a gente reconhecer esse corpo, né? Se questionar em cima desses padrões, por isso que a gente traz isso aqui nessa aula, e começar a observar, se observar e a acolher, né, e a refletir, a discutir sobre esses assuntos. Então, isso é um processo, né, não é de um dia para o outro. E nós mesmas temos os nossos próprios preconceitos, então a gente tem que se desconstruir deles. Eu vou falar logo mais, eu ia adiantar a slide. Vamos lá. Mesmo no mercado plus size, há um padrão pré-estabelecido do corpo gordo. Se a gente olhar aqui para essa modelo, né, a gente consegue perceber que ela tem um Photoshop, olha o brilho dessa pele dela, né? A barriga dela tá chapada. Então, é uma modelo que dentro de um catálogo, ela é considerada uma modelo, né, do corpo gordo, linkado ali com o mercado plus size, mas tem aí uma leitura, né, um Photoshop que traz ela dentro de um padrão de beleza. E o mercado plus size, ele utiliza muitos modelos que são curves. O que é modelo curve? É uma mulher que utiliza um tamanho entre 44 e 46, tá? Com uma arquitetura ampulheta, ou seja, os ombros e os quadris alinhados, que tem ali uma cintura mais fina, né? Que tem pouco volume abdominal e ela não tem papada. E quando a gente vê esse corpo gordo, às vezes em catálogos de e-commerce, em sites, eles limpam, se vocês perceberem, estria, celulite, esse corpo ele tá todo dentro do padrão, né? Então isso daí não é uma visão real realmente do que é o corpo gordo. Coisas que estão mudando agora, né? A gente já tá vendo campanhas onde o pessoal tá mostrando a barriguinha, tá mostrando a celulite, tá mostrando a estria. A Dove começou com esse movimento e hoje a gente já vê aí algumas marcas. A Intimissimi, eu vi uma campanha, um cliente meu, né, de uma agência de marketing, eles trabalham com a Intimissimi, e aí eles fizeram, né, um projeto para eles, e aí eles já começaram a trazer alguns corpos diferentes, inclusive mostrando, né, essa barriguinha, né, a celulite, essas questões que são naturais do nosso corpo. E esse modelo curve que a gente falou, né, de corpo curve, que é considerado entre 44 e 46 com essas características, ele não representa esse corpo gordo. E quando a gente fala lá da Bia, que ela entrou no São Paulo Fashion Week e ela vestia 60, isso foi uma quebra de paradigmas total, porque o Fashion Week tinha muito essa questão das mulheres extremamente magras e a Bia ali, ela vestia 60, ela não era nenhuma modelo curve. E hoje que a gente precisa mostrar, inclusive para esse mercado plus size, né, para essa comunicação, que algumas lojas ainda se prendem muito a esses padrões que tem do corpo gordo, então é ampliar isso e mostrar que o corpo gordo ele é além do 44, 46, né, que o corpo gordo aí, ele vai até os 60, 50 e poucos, e trazer mais esses modelos reais.
A Mi tá falando, a Preta Gil super aderiu ao movimento. Ai, gente, ela é maravilhosa, né? Eu sou fãzaça dela, eu acho ela incrível, assim. Ela realmente, né, mostra o corpo dela, enfim, ela já teve super crises, assim, que ela já contou que ela tinha isso de antes ter que emagrecer, ter que estar dentro desse padrão, e ela, para se aceitar, foi um processo. Então, assim, ela é uma mulher incrível. A Sônia está falhando um pouco para mim, mudei de sala. Está tudo ok para vocês? Meninas, está tudo ok para vocês? Tá? Eu acredito, para as meninas estão falando que sim, deve ser aí a tua internet. Mas qualquer probleminha depois, você assiste, você pede para eu repetir, eu repito, depois você assiste a gravação, tá bom? Vamos lá. Alguns movimentos aí, deixa eu só ver o horário, gente. Às 5h30. Provavelmente a gente vai passar um pouquinho, tá? Das 5. E se a gente passar, vocês fiquem à vontade. Aí quem precisa sair, depois assiste o resto da aula da gravação, tá? Então, alguns movimentos aí que estão relacionados a esse corpo gordo. Teve o NAFA, que ele iniciou na década de 60. Então, eles são uma organização de pessoas com corpo gordo e simpatizantes. Então, eles falam sobre... Ele ainda existe, tá? Então, é algo mais social. Então, eles fazem eventos, eles conversam, trazem algumas discussões e tal. O The Fat Underground, o NAFA é nos Estados Unidos. O The Fat Underground é na Inglaterra. Ele também iniciou na década de 70. Existe ainda hoje, é uma organização que luta pelos direitos da pessoa gorda. Já o movimento Body Positive, né? Ele descortina nessa questão do corpo e ele fala sobre descobrir aspectos positivos do próprio corpo que por muito tempo foram considerados fora do padrão. Então, isso vai além, inclusive, da questão do corpo gordo, né? Ele acaba incluindo ali outros tipos de corpos, né? Deficiência e tudo mais. E o Body Neutrally, ele fala, né, sobre descobrir aspectos positivos sobre o que seu corpo é capaz de fazer muito além da sua aparência. Então, começar a trazer essa consciência de que o corpo, ele não é só a aparência, né? Que o corpo, ele é que... eu falo muito às minhas alunas na formação, que o nosso corpo, ele é aquele que faz, que é como se fosse a casinha da nossa alma, né, do nosso espírito. É por meio dele que a gente vive, é por meio dele que a gente realiza os nossos desejos, os nossos sonhos, que faz a gente acordar todos os dias para realizar as nossas atividades. Então, olhar esse corpo de uma forma mais ampla, não só as questões estéticas aí dele. E vamos falar um pouquinho sobre a obesidade, né? A obesidade em si, ela não é uma doença, mas ela pode ser um fator de risco. E é importante a gente entender que nem sempre toda pessoa com corpo gordo, ela é doente. Assim como nem toda pessoa magra, ela é saudável. É que isso é algo que é pré-concebido dentro da nossa sociedade, né? Que se a pessoa ela é gorda, ela não é saudável, mas isso não acontece necessariamente. E eu vou falar do caso da Flúvia. A moda, ela é voltada para as pessoas gordas, a moda voltada para as pessoas gordas, ela não significa uma moda que promove a obesidade. E aí, por que eu trouxe o caso da Flúvia para comentar esses dois pontos aqui que a gente acabou de falar? A Flúvia Lacerda, ela é uma modelo, tá? Do mercado plus size. E, primeiro, dentro do livro dela, Gordo Não É Palavrão, ela conta, né, traz o relato da vida dela, tipo uma biografia, assim, ela conta um pouco da história dela. E ela fala que ela teve uma conversa com o médico, inclusive eu falei na live, não sei se vocês assistiram a live, não consegui gravar a live da escola ontem, deu um probleminha, e a Flúvia, ela falava o seguinte, ela falou, né, ia lá no médico dela, fazer os exames de rotina, e o médico sempre falava, ó, Flúvia, vamos emagrecer, Flúvia, vamos emagrecer, mas os exames dela sempre estavam super ok, não tinha nenhuma alteração, ela estava saudável nos exames, e ela estabeleceu ali um acordo com o médico, falou, olha, doutora, é o seguinte, né, eu tô feliz com o meu corpo, eu gosto do meu corpo, e tá tudo bem, eu não quero emagrecer. Vamos fazer um trato? Ó, os meus exames estão tudo ok. Então, se meus exames estão tudo ok, o senhor pode, de repente, parar de ficar pedindo para eu perder peso? Porque para mim não é um problema. E a gente faz o seguinte, se algum dia os meus exames derem alguma alteração, aí a gente volta a tocar nesse assunto. E é isso que a gente está falando, né? Não necessariamente, né, por conta da pesagem ali daquele corpo, isso não significa que se ele é saudável ou não. E outra questão também em relação à moda e inclusão, né? Eu trouxe aqui para vocês um post que a Flúvia fez. Ela tinha um evento para ir e nenhum estilista queria vesti-la, porque nenhum estilista queria ser associado com corpo gordo.
E aí, o que ela fez? Ela teve que criar um vestido, desenhou um vestido com uma pessoa, e ela fez, né, para conseguir ir nesse evento, porque nenhum estilista queria se associar a um corpo gordo. Então, a moda, às vezes, ela é muito cruel nesse sentido. E isso não necessariamente quer dizer que se você está vestindo um corpo gordo, que você está promovendo a obesidade. Se a gente for olhar por esse viés, a moda muitas vezes promoveu o quê? Doenças, né, alimentares, porque muitas modelos ali, como a gente sabe, ficavam sem comer, desmaiavam, tinha bulimia, anorexia. Então é muito incoerente, né? Mas é uma discussão aí bem interessante para a gente poder conversar depois. E falando de diversidade agora de percepções, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas falas de pessoas que, ou de clientes, ou de reportagens que eu li, ou de livros, enfim, que falam sobre esse assunto, tá? Então, falas aí diversas de pessoas diferentes. Estar acima do peso é uma preocupação que une todas as mulheres, negra, branca, oriental, jovem e velha. Não posso estar gorda porque vou sofrer preconceito, não serei sexy. Existem mulheres que vinculam a felicidade aos dígitos da balança ou ao número do manequim. Nem toda gorda quer parecer magra. Então, essa questão do corpo gordo é algo que afeta todas as mulheres e que existem diferentes percepções. Quem disse que só porque uma pessoa tem um corpo gordo que ela não pode ser sexy? Né? Quem disse ali que você ter um corpo dentro do padrão ou fora do padrão vai fazer com que você seja mais feliz, mas algumas pessoas se sentem dessa forma, né? Elas relacionam isso a uma felicidade. E a gente tem que respeitar isso. E nós, como consultoras, a gente pode ser ferramentas para começar a falar sobre esse assunto de uma forma com mais amorosidade, acolher essas pessoas, entender essas pessoas e começar a trazer uma maior consciência para elas. E entender também que não é toda cliente que vai chegar para nós que tem um corpo gordo que ela vai querer emagrecer, vai querer alongar, vai querer entrar no padrão. Então, é escutar a nossa cliente e entender o que ela quer. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre esse tema, porque eu comecei a pegar clientes, eu trabalho muito com consultoria de imagem profissional. E eu comecei a pegar algumas clientes com corpo gordo. Não é o meu nicho, mas eu comecei a pegar clientes com esse corpo gordo. E eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu lembro que quando eu via cursos aqui no Brasil sobre isso, era muito. O escopo dos cursos era assim, né? Emagrecer, técnicas para emagrecimento, técnicas para alongar. Gente, eu ficava assim incomodada com aquilo, né? E aí quando a escola me convidou para dar essa aula, eu falei assim, não, vamos fazer algo diferente, né? Vamos trazer aí uma nova visão para isso, porque não necessariamente uma mulher com esse tipo de corpo, ela quer se prender a todas essas regras. E eu trabalhei numa outra escola antes de trabalhar aqui na Ecole, e elas lançaram um workshop também com essa mesma visão aqui da nossa. A minha antiga coordenadora, ela entrou em contato comigo e falou, Ju, estamos fazendo um workshop, né, enfim, né, em cima daquilo que a gente já conversou e tal, e eu queria muito te contar isso. E aí eu conversei com as duas facilitadoras desse workshop depois, e elas falaram, nossa, Ju, infelizmente, né, algumas alunas que a gente recebe, às vezes elas vêm muito dentro da caixinha, esperando que o corpo gordo é simplesmente técnicas para alongar, para emagrecer e para esconder algumas questões. E que, inclusive, isso o que mostra para a gente, que, inclusive, dentro da consultoria tem esses próprios preconceitos, né? E o meu objetivo aqui hoje é trazer essa discussão, abrir a cabeça de vocês para que realmente vocês tenham essa visão mais humanizada e mais acolhedora com as suas clientes, independente do corpo delas, como que ele é. E continuar falando agora da diversidade de percepção, a gente tem aqui duas mulheres, né, com um corpo fora do padrão estabelecido na nossa sociedade. E o que a gente acabou de falar do pode ou não pode, né? E as duas, uma tá com top cropped e a outra tá com um vestido super justo, numa cor cheguei, certo? E elas estão lindas, maravilhosas, felizes, super representadas. Então, começar a ter esse novo olhar, né? E não do esconder, mas por que não mostrar se aquilo vai representar aquela pessoa? Então, é necessário a gente treinar esse nosso olhar de uma maneira positiva em relação à aparência, a nossa própria aparência e a aparência do outro também, né? Então, começar a treinar esse olhar que tá tudo bem, né? Uma mulher com esse corpo, ela usar o que ela quer, usar as cores que ela quer. Ela não precisa estar com uma cor, com uma roupa preta, né? Uma roupa larga, uma roupa que esconda. Se ela tá se sentindo bem, mostrando as suas curvas, que ela seja feliz e que a gente possa ajudar ela nesse processo de autoaceitação. Então, compreender essa diversidade estética, se comprometer nós como consultoras com o processo de inclusão da diversidade de todos os tipos de corpos e desconstruir rótulos aí é um exercício diário que a gente tem que fazer. Eu trouxe aqui para vocês um filme
I Feel Pretty, em português, acho que é Sexy por Acidente, ele tem no Amazon Prime. Que essa moça, para quem não assistiu, ela tinha muito essa questão corporal, né? Baixa autoestima em relação ao corpo, e aí ela sofre um pequeno acidente e ela acorda se vendo magra, se vendo bonita. E ela começa a tomar atitudes ali diferentes do que ela tomava antes, porque ela começou a ter uma percepção corporal diferente. Não sei se alguém já assistiu esse filme aqui, é super divertido, enfim. Aqueles filminhos tipo Sessão da Tarde, sabe? Mas tem umas reflexões bem interessantes. E aí, um namorado dela, no filme, ele traz nessa frase, né? Você sabe quem você é e você realmente não se importa com o que os outros vão pensar, né? Com o que os outros vão falar. Porque quando ela bate essa cabeça, ela se vê de um jeito diferente, ela começa a fazer coisas que ela sempre tinha vontade e que ela não fazia antes porque ela não se dava bem com o próprio corpo. Então fica o convite aí para vocês assistirem esse filme depois e para refletirem aí sobre essas questões. E eu trouxe aqui uma frase da Flúvia que a gente comentou dela, né? Essa modelo, que no livro dela ela diz o seguinte: quando entendemos e aceitamos que beleza não segue padrões e que está naquilo que nos faz únicas, passamos a nos enxergar de uma forma mais positiva, que tem a ver com essa questão do filme, né? Que a gente é muito mais do que um corpo. E quando a gente fala da consultoria de imagem, né, o que tem a ver a consultoria de imagem com tudo isso que a gente está falando? A primeira coisa que a gente tem que compreender é que não existe uma consultoria de imagem diferente para um corpo, né, considerado aí gordo ou para um corpo considerado dentro do mercado voltado para o plus size. A gente tem que entender que a consultoria de imagem ela é a mesma para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de corpo, né? O processo é o mesmo. Então a gente vai trabalhar aí os objetivos de imagem, que são as expectativas que a nossa cliente tem em relação à consultoria. A gente vai compreender os estilos da nossa cliente, a gente vai compreender a morfologia corporal dela, a percepção dessa morfologia, como que a gente vai trabalhar com essa morfologia, né, para que ela se sinta bem com ela mesma. A gente vai trabalhar o processo de coloração pessoal, a gente vai trabalhar uma identidade visual, né, um projeto de imagem que ela se sinta bem. Vamos fazer revitalização de guarda-roupa, montagem de looks, experiência de shopping, tudo isso que a gente faz numa consultoria, a gente vai fazer com qualquer tipo de corpo. E as técnicas que a gente vai usar, técnicas, sejam elas de equilíbrio estético, que a gente aprende na consultoria, se a nossa cliente ela quiser, né, trazer para a imagem dela esse equilíbrio estético, a gente pode usar as mesmas técnicas que a gente aprendeu para um tipo de corpo considerado, entre aspas, aí, normal ou dentro do padrão, tá? Não tem diferença. E falando agora da desconstrução da consultoria e o vestir de si mesma. Então, a consultoria de imagem ela deve deixar de promover essa noção de tipo físico ideal. Né? Olha, então o tipo físico ideal é o ampulheta e deixar achar que todo mundo quer se enquadrar ali naquele tipo físico ideal. Abandonar essa visão de gordo e magro como adjetivos bons e ruins, né, como a gente falou anteriormente, e trabalhar eles apenas como características corporais. E as mulheres não devem deixar de exprimir quem elas são, com receio de usar uma roupa que talvez vai deixar ela mais gorda, né? Como eu já ouvi, mas isso vai me deixar mais gorda, né? Então, a gente começar a encorajar a nossa cliente a que ela vista aquilo que ela se sinta bem, independente disso. E a questão da gordura, ela não pode ser um impeditivo para que a mulher, ela se ressignifique aí por meio da vestimenta, que ela exponha a identidade dela, a personalidade dela por meio do vestir. E a consultoria ela precisa ser desconstruída e parar de negar o corpo gordo com as técnicas de correções corporais, de harmonização, sem ouvir o que a cliente deseja. Então, assim, que era aquilo que a gente falou, minha cliente chega aqui, ela tem um corpo gordo, eu vou colocar ela, né, num look monocromático, vou trazer um decote V para ela, vou colocar um sapato de bico fino, vou trazer linhas verticais, vou fazer tudo aquilo que eu aprendi dentro da apostila, né, dentro do livrinho da consultoria das técnicas, só porque a minha cliente tem aquele corpo, mas não necessariamente eu sei se ela quer aquilo ou não. Então, é sempre ouvir essa cliente, entender a relação dessa cliente com o corpo dela, para a gente utilizar as técnicas que vão fazer mais sentido para ela ali e que essas técnicas não se sobressaiam em cima da expressão da personalidade de quem a minha cliente é.
E outra coisa também, a harmonização estética hoje, ela tá ligado a esse ideal de beleza. Então, quando a gente fala vamos harmonizar esteticamente, ele tá ligado ao nosso padrão corporal, né? E a desarmonia, muitas vezes, dentro disso, é considerar aquilo que é fora do padrão. Então, questionar, né? O que é essa harmonização, o que é essa desarmonização? E observar melhor, como a gente conversou, eu repito, vou ser bem enfática nisso, o que a minha cliente quer. Né, como que ela vai conseguir se sentir representada por meio da sua vestimenta. E deixar de crer que toda pessoa gorda tem a intenção de alongar a silhueta e parecer magra. Né, eu já atendi cliente que isso não era um problema para ela. Ela se relacionava muito bem com o seu próprio corpo. E ela queria se expressar ali por meio das cores, por meio das formas. Ela falava, eu quero modinha, eu quero roupa fashion, né, eu quero usar acessório. E tá tudo bem. E tem outras pessoas que vão chegar pra gente, tem as suas questões corporais, os seus complexos aí, tá tudo certo. E que elas vão querer entrar nesse padrão. Não, Juliana, eu quero emagrecer, eu quero esconder o meu braço, quero esconder minha barriga. E tá tudo bem também. Então, é a gente começar a se abrir para isso e fazer e ser facilitadoras de um processo que faz sentido para nossa cliente, ou se ela quer, né, realmente trazer mais a personalidade dela, ou se tem algumas questões corporais que a incomodam ali e a gente vai ajudar ela a conseguir lidar com aquilo por meio da consultoria, por meio da vestimenta. E trabalhar com múltiplas possibilidades de atendimento na etapa de análise de morfologia corporal. Então, quando a gente fazer essa parte da morfologia corporal, a gente tem que, né, observar a arquitetura da nossa cliente, que é essa proporção ombros, cinturas, quadris, observar a proporção corporal dela, né, o tronco, as pernas, né, fazer um diagnóstico das suas particularidades. O diagnóstico das particularidades seriam, né, quais são as partes do corpo que ela gostaria de evidenciar, quais as partes do corpo que ela gostaria de tirar o foco. A Jojo Todinho é uma, né, gente, que ela tem uma super atenção visual aqui na parte dos seios, ela adora mostrar aquilo. Quem seria a Jojo Todinho sem aquela expressão que ela tem, né, da personalidade e como ela trabalha esse corpo? E algumas mulheres, elas não estão prontas para assumir o seu próprio corpo, né, as suas questões aí que estão fora do padrão, e elas querem trabalhar essa harmonia estética e se encaixar nesse padrão. E tá tudo bem, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Estamos aqui apenas para auxiliar a nossa cliente no ponto que ela necessita ali no seu processo. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para vocês, gente, essa discussão? E quando a gente fala de consultoria de imagem, trabalhar ela de uma maneira mais humanizada. Deixa eu ver se eu vi um comentário aqui. Super, que bom, Michele. Obrigada. Ter um olhar real e aberto, né? Cada cliente tem as suas próprias percepções e necessidades, que é isso que a gente conversou. Então, é ouvir a minha cliente, entender quais são as necessidades dela e utilizar as técnicas de consultoria de imagem para ajudar a minha cliente naquilo que é importante para ela. Às vezes a minha cliente vai chegar e vai falar assim, eu quero usar um top cropped. E aí ela tem um corpo gordo, eu vou falar para ela que ela não pode? Muito pelo contrário. Então tá bom, vamos lá, vamos ver que tipo de top então que te representa, como que a gente vai construir ali um look que vai fazer com que você se sinta feliz com esse top cropped. Eu tive uma cliente uma vez que o sonho dela era conseguir usar a camisetinha com um nozinho amarrado, e era um dos objetivos de imagem que ela trouxe para a consultoria. E ela tinha aí a questão abdominal que incomodava ela um pouco. E aí, o que a gente fez? Ela, Juliana, meu sonho é usar, né? Mas eu não sei usar, porque se eu coloco esse nó aqui, vai trazer atenção para minha barriga incomoda. O que a gente fez? A gente transferiu o nozinho para a lateral do corpo dela e criamos ali uma linha diagonal. Então, ela conseguiu ali utilizar a camiseta com um nozinho e, ao mesmo tempo, tirar o foco ali da barriga dela, que era algo que a incomodava naquele momento. E ela ficou super feliz. E, às vezes, ela me mandava ainda, depois de algum tempo, ela me mandava, às vezes, fotos, ela usando, né, outras camisetinhas, tanto aquelas que a gente tinha comprado, como outras que ela adquiriu depois com o nozinho, depois os feedbacks que as pessoas estavam falando que ela era super estilosa e tal, e ela estava se sentindo super feliz, super bem. Né? Então, é entender a minha cliente e como que eu posso ajudar ela. Outra coisa, ouvir e observar essa cliente, entender como ela se percebe, né? Então, qual que é a visão que a cliente tem dela mesma? E se ela não tem essa clareza, a gente pode promover isso, ajudar ela nesse processo. Então, não julgar a nossa cliente, exercitar a empatia, acolher, ser gentil, encorajar ela nesse processo, né? E não ficar julgando o corpo ou ficar fazendo comentários
ou ficar reforçando questões aí negativas que ela vai trazer para a gente. Muito pelo contrário, né? É mostrar para ela uma outra visão. Ser uma consultora facilitadora do processo que vai auxiliar para que a cliente se sinta bem com ela mesma. Esse processo pode ser doloroso algumas vezes, porque assim, às vezes algumas pessoas têm questões corporais aí que incomodam muito, né? Como a gente falou um pouco no início da aula sobre algumas percepções aí que as pessoas têm sobre o corpo. Então, às vezes, a cliente, ela tem ali as suas dores, né? Tem as suas cicatrizes. Às vezes, eu já tive cliente que, dentro do processo de consultoria, que ela falou assim, Juliana, quando eu era criança, a minha mãe, ela só comprava camiseta para mim, ou roupa assim, ou passado, porque eu era gorda. E aí ela trouxe na consultoria, né? E hoje em dia eu odeio ir no shopping e chorando, super emocionada, enfim, não foi um processo fácil para ela. Eu odeio ir no shopping porque eu não gosto de entrar nas lojas porque o meu maior medo é das coisas não servirem em mim. Então, tem questões aí que são muito profundas. No caso dessa cliente, além de ela estar fazendo o processo de consultoria, eu indiquei ela para uma terapia e ela fez em conjunto, né? E a gente conseguiu trabalhar. E hoje ela é uma pessoa, assim, muito melhor resolvida com o próprio corpo. A gente ainda mantém contato, ela super agradece. E foi muito, muito doloroso e muito difícil. Ela fala, Juliana, foi um dos processos mais dolorosos que eu passei na minha vida. E hoje eu entendo porque eu demorei para fechar a consultoria de imagem. Porque era um desejo que eu tinha há muito tempo, mas hoje eu entendo, porque eu sabia que eu ia descortinar algumas coisas aí e que ia ser difícil, e eu fui empurrando com a barriga, mas chegou uma hora que não dava mais. A Mara, sim, triste. Pois é, Mara. Essas coisas aí acontecem. E a gente tem que entender que às vezes os nossos pais, eles falam isso para o nosso bem, né, gente? Porque é aquilo que eles acreditam. Mas, enfim, acaba criando aí cicatrizes aí bem profundas e dolorosas, né? E aí, agora nós como adultos, a gente consegue aí procurar profissionais, processos para ressignificar tudo isso e estar melhor aí com a gente mesmo. E evitar, né, dentro da consultoria, a gente trabalhar com medidas corporais. A gente não precisa trabalhar com medidas para conseguir ajudar o nosso cliente a vestir aquele corpo e se sentir bem com ele mesmo. Então, falando agora de exercício de percepção corporal, aqui na escola a gente tem a técnica do espelho, né? Que as nossas alunas aí aprendem na nossa formação. E eu trouxe aqui para vocês uma ideia de como a gente utiliza essa técnica que vocês podem também trabalhar aí nos processos. Então, primeira coisa é ter um espelho de corpo inteiro e colocar a sua cliente em frente a esse espelho. E aí a gente vai ser uma facilitadora, né, para essa cliente se perceber, porque muitas vezes as pessoas elas não se observam, elas não se olham. E às vezes elas nem conhecem o próprio corpo. Então, esse exercício aí é para a gente ajudar essa cliente a se observar. Então, a nós como consultoras, a gente está próximas dessa cliente, ela se olhando no espelho, a gente pode estar na lateral dela, sempre com foco nos olhos da nossa cliente, nunca olhando para aquele corpo, reparando naquele corpo, mas sempre focada nos olhos. E a gente pode sugerir para que ela diga 3 características aí da personalidade dela que ela gosta, porque lembra que a gente falou que o corpo, nós não somos o nosso corpo, o corpo é parte de nós. Então, a gente começar a primeiro falar para ela dizer aí 3 características da personalidade dela que ela gosta, 3 qualidades dessa personalidade, né? Para ela já começar a se conectar com o positivo. E depois, continuando essa questão do positivo, 3 características que ela gosta nesse corpo, 3 características, 3 qualidades desse corpo. Às vezes pode ser que ela fale meu sorriso, meus olhos, meu cabelo, meu pescoço, minhas mãos. Meu tornozelo? Não sei, né? Isso não importa, mas é começar a fazer com que ela treine esse olhar para o positivo. Fazer a nossa cliente refletir como ela se relaciona com o corpo dela e perguntar para ela, falando, como você se relaciona com o seu corpo? E dentro desse processo também, eu sempre falo para as minhas alunas que antes da gente começar a fazer essa observação corporal, trazer essa reflexão para ela de que o corpo, ele é além da estética, como a gente conversou alguns minutinhos atrás, e que ela observe aquele corpo como um templo, né? E agradeça aquele corpo, porque é ele que faz ela viver. É ele, né? Os sonhos dela e a se comunicar com o mundo, enfim, a realizar as tarefas. Então a gente pode também trazer essa reflexão aí depois, né, das características, trazer essa reflexão aí de como, né, ela observar esse corpo que vai além aí da estética.
Amara, nessa técnica do espelho sendo feita online, as clientes também sentem a mesma emoção no presencial? Sim, fiz semana passada com uma cliente, tá? Você pode até colocar uma musiquinha aqui no teu computador, compartilhar com a cliente uma musiquinha e pedir para ela se observar, tá? Faz sim, eu sempre faço, eu trabalho muito online e dá super certo. A Sônia, esse exercício de gratidão é maravilhoso. Sônia, faz, nossa, muita diferença. Eu já fiz esse exercício, eu já percebi atendimentos que eu fiz esse exercício antes e atendimentos que eu não fiz, sabe? Eu fiz o teste, assim, faz muita diferença, assim. Já tiveram pessoas que me agradeceram por aquilo. Nossa, é muito incrível, assim. Que legal. Então, vamos lá. E aí, a gente pode, né, fazer essa reflexão, esse agradecimento, esse acolhimento do corpo e pedir para a nossa cliente se observar e refletir, então, como que ela se relaciona com esse próprio corpo. E, às vezes, aqui nessa perguntinha pode causar aí uma certa emoção, né? Tem algumas que já aconteceu, porque eu sou feia, eu não gosto do meu corpo, e tá tudo bem, vamos deixar ela soltar aquilo. E a gente não faz nenhum comentário, a gente simplesmente acolhe a nossa cliente, né? E a gente também pode pedir aí quais são as percepções que ela tem, né, desse próprio corpo. Então, como ela se relaciona, quais as percepções que ela tem, o que ela gostaria de evidenciar com a vestimenta, que seria o ponto que a gente conseguiria ajudar ela, e se existe alguma região naquele corpo que ela gostaria de tirar o foco e que a gente poderia também trabalhar nessa vestimenta. E para onde ela quer que os olhos das pessoas sejam atraídos, né? E qual é a percepção corporal que ela deseja ter quando ela estiver vestida. Então, quando ela estiver vestida, como que ela quer se sentir e como que ela quer observar esse corpo, né? Qual a atenção que ela quer ter esse corpo, para onde os olhares ali devem ser evidenciados. A Sônia, elas sempre se emocionam, mas vale muito a pena, é verdade, Sônia, é muito, é bem normal, assim, elas se emocionarem, porque toca, né, em vários pontos ali, e eu acho que é nesse momento também que começa a ter a transformação, sabe? A Mara, é perfeito, eu senti emoção durante o curso, imagine usando num ambiente preparado, pois é muito legal. E agora falando das mudanças, né, de perspectiva. Então, a cliente, ela é a protagonista dentro desse processo de consultoria de imagem. A cliente que deve escolher o balanço visual que ela quer naquele corpo, ou seja, aquilo que ela quer evidenciar, aquilo que ela quer tirar o foco. De uma forma natural, pode-se mostrar referências de outras mulheres ali para que aquela cliente, ela possa perceber que ela pode usar o que ela quiser. Porque às vezes é o que acontece, a cliente tem desejos. Nossa, eu queria muito, né, usar um top cropped, mas eu não posso, né? Já peguei várias que eu posso usar isso? Não, Juliana, eu queria usar isso, mas eu não posso. Então, começar a mostrar para ela que sim, que ela pode usar o que ela quiser, e para isso a gente pode trazer referências de outras mulheres com aquele corpo gordo que estão usando aquelas peças, aquelas cores, aqueles acessórios, enfim, e que estão numa estética extremamente bonita e feliz, se sentindo bem com elas mesmas. Eu coloquei aqui na apresentação algumas referências para depois vocês seguirem lá no Instagram, que vocês podem utilizar aí para mostrar para os clientes de vocês. E trabalhar as imagens nas redes sociais, né? E nós, como consultoras, trabalhar essa diversidade corporal, porque às vezes a gente fica usando só imagens ali do Pinterest, né? De modelos, para falar sobre a consultoria, sobre técnicas e tal. Então, a gente começar a trazer imagens de mulheres de corpo gordo, né? Enfim, e mostrar que é possível, né? Essas mulheres estarem com um styling interessante, serem bonitas. E nossos guias de imagem também, quando a gente vai entregar um dossiê, um guia de identidade visual, um guia de estilo, um guia de cores, o que seja para nossa cliente, trazer ali referências de mulheres, né, também com esse corpo gordo, tá? Então, trabalhar ali na nossa comunicação nas redes sociais e também nos materiais que a gente entrega ali para nossa cliente, trazer essa diversidade. Falando agora sobre as particularidades, né? Cada cliente, ela tem as suas particularidades ali, então a gente tem que respeitar isso, né? E a gente nunca deve opinar sobre o corpo da nossa cliente. A gente simplesmente ouve e acolhe, ok? Nem, imagina! Ou, nossa, você tem razão. Não, a gente simplesmente acolhe ali o comentário que ela trouxer. Evitar a promoção de antes e depois, então, assim, da gente evitar trazer nas nossas redes sociais, né, o antes e depois da nossa cliente, porque isso é pautado em julgamentos, ok?
Não fazer do corpo impeditivo para o desenvolvimento da identidade visual da nossa cliente, que é isso que a gente falou, que para que ela se expresse como pessoa, o corpo não tem que ser um impeditivo. E é necessário ter coragem e ousadia para assumir as formas corporais, né? Quando a gente vive num padrão dentro de uma sociedade que impõe isso. E para isso, é preciso entender que os tipos de escolha representam no mundo que a gente vive. E o papel da consultora de imagem é auxiliar a cliente nessa jornada e vesti-la independente de seguir regras ou não, para que ela se sinta bem com ela mesma. Então, vai ter clientes aí que elas estão preparadas para assumir isso, e vai ter clientes, às vezes, que elas não estão. Então, a gente entender o momento da nossa cliente e ajudá-la nesse processo. Aqui eu coloquei alguns perfis para vocês, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, depois vocês vêm com calma por conta do horário, que a gente já avançou, ok? Eu falo demais. E aí depois vocês entram com calma, mas eu coloquei vários perfis do Instagram para vocês seguirem. E falando agora sobre a estrutura, a morfologia corporal do corpo gordo, a gente, assim, às vezes eu ouço, né, muita gente, já vi em revista também, que o corpo gordo, ou ele é redondinho, né, ou ele é oval, né, como algumas pessoas chamam, e aqui na escola a gente fala o bilongo, né, ou ele é curvilíneo, que algumas pessoas falam redondo, né, que não tem aí outro tipo, né, sempre daquele jeitinho, mas não, tá? Existem variações da proporção corporal, na estrutura desse corpo e nas particularidades também, ok? O corpo gordo. Então, é possível a gente ter diferentes silhuetas ali com o mesmo peso, né? Com a mesma quantificação ali. Então, a gente tem mulheres que têm os quadris e os ombros alinhados, que tem a cinturinha mais marcada. A gente vai ter mulheres ali que são mais retinhas. A gente vai ter mulheres que têm um abdômen mais avantajado. A gente vai ter mulheres que têm um quadril um pouquinho mais avantajado em relação aos ombros. A Flúvia mesmo, né? Ela tem, que é aquela modelo que eu mostrei para vocês, ela tem um quadril um pouquinho mais avantajado do que os ombros, né? Ela tem cintura. Então, assim, tem a mesma diversidade que tem em corpos considerados aí dentro do padrão, a gente também tem essa diversidade nos corpos gordos. E falando agora da proporção, estrutura, formas e algumas particularidades desse corpo. Então, observar a estrutura óssea da nossa cliente, né? E essa estrutura óssea a gente pode observar em relação ao punho e ao tornozelo, né? Isso vai independente da pesagem. Então, se a gente vê aqui, a gente tem duas mulheres com estruturas ósseas diferentes. Então, as duas mulheres, elas são consideradas com corpo gordo. Essa moça aqui, ó, ela tem o pescoço mais fino, ela tem aqui o punho mais fino e o tornozelo mais fino. Já essa outra moça, ó, ela tem o pescoço mais largo, né? Aqui ela tá com uma blusa, não dá para ver tanto, né? Mas aqui o tornozelo, um tornozelo mais grosso também. Então a gente pode observar nessa estrutura da nossa cliente se ela tem os ossos mais finos ou os ossos mais largos, tá? A gente pode observar também as formas da nossa cliente, se ela tem formas aí mais arredondadas ou mais angulares, porque tem pessoas com corpo gordo que elas têm, né, os ombros mais pontudos, o quadril mais pontudo, tem mulheres que têm os ombros mais arredondados, né, o quadril mais arredondado, e isso também vai para o rosto, né, um rosto mais arredondado, um rosto mais anguloso. As particularidades sobre a dominância visual. O que é a dominância visual? É para onde nossos olhos vão olhar para aquele corpo, né, onde tem aí um volume ou uma tensão maior. Então, assim, cada pessoa tem a sua dominância visual. Então, observar onde está a dominância visual dessa cliente, mas a gente vai apenas observar, a gente não vai trazer isso para ela, a gente sempre vai trazer em cima do que ela nos... Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Tava aqui, recording pause. Será que foi agora? Não, vou ter que gravar a aula depois de novo. Mas vamos lá, espero que tenha dado tudo certo. Gente, algum comentário, alguma pergunta? Por favor, quem quiser abrir o microfone. A Michelle Gil, parabéns, a aula foi sensacional, super agregadora, adorei. Poxa, obrigada, Mi, obrigada, preparei aqui com muito carinho para vocês. Muito boa, Ju, adorei também. Obrigada. Conversou muito concurso também, sobre corpos livres. Gostei muito. Isso mesmo. Essa aula, a gente fez essa aula primeiro e ela foi que nos deu o impulso para a gente criar o curso. Então veio essa aula primeiro, aí depois a gente criou o curso. E o curso a gente conseguiu aprofundar mais, né?
Eu fiz o caminho contrário. Eu fiz o curso primeiro, mas eu achei interessante porque aqui você focou só no corpo gordo, né? E no curso a gente abre mais esse leque. E eu, já fazendo o curso, eu consegui aplicar algumas das técnicas que foram ensinadas e foi, assim, fantástico, né? Era a primeira vez que eu ia trabalhar com o corpo gordo e foi um resultado fantástico. Ela tinha um sonho de usar uma saia lápis. Já está usando. Ai, que Muito demais! feliz, super agradecida e está, assim, super, super bem com o corpo, assim. E foi interessante que a primeira fala dela na consultoria foi: eu sei que eu preciso emagrecer. E aí já te joga assim, bom, vou ouvir e vamos. Fui caminhando para fazer ela entender que precisar emagrecer se fosse um desejo dela, não necessariamente aquela coisa de tem que caber na roupa, né? A roupa que tem que servir ao corpo. E acabou que, assim, ela desencanou dessa questão de ter que emagrecer e está conclusa já a consultoria e foi muito gratificante trabalhar. Obrigada pela aula. Obrigada, Sô. Que legal, viu esse depoimento, essa experiência que você teve, que bacana. A Helena, adorei a aula, Ju, obrigada. Poxa, que bom, meninas. Esse conteúdo... Oi, fala, amiga. Não, eu só queria realmente reforçar aqui. Eu não tinha muita expectativa, não sabia o que esperar da aula, né? Tanto que no início até te perguntei. E eu não consegui sair um minuto daqui. Você me prendeu realmente com o tema, o jeito que você conduz, como você aborda. Trouxe vários highlights assim, importantes. Eu nunca tinha entrado nesse assunto assim com essa profundidade. Claro, quer dizer, para mim é profundo porque é a primeira vez que eu estou realmente falando sobre isso. E daqui para frente assim, me aguçou a vontade, né, de mergulhar mais e conhecer mais. Obrigada por tudo que você está compartilhando, os livros, filmes. Eu acho que isso agrega muito ao que a gente viu aqui hoje. Com certeza vou mergulhar nisso. Só tenho a agradecer. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns. Imagina. Razão. Obrigada, gente. Eu vou mandar esse PDF. Não sei se já está no EAD, tá? Não sei se a Amara já colocou lá, mas eu já atualizei ele com algumas informações. Então, a Amara vai colocar para vocês junto com a aula. Assistam a aula de novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo, tá? Deem uma olhada nas lojas também, fuçem, ok? Vejam essas lojas, quais fazem mais sentido, enfim, para o cliente de vocês. Mara, você quer falar alguma coisa? Pode abrir. Eu queria saber quais marcas, assim, que você gosta mais, que você já viu que tem mais saída, que combina legal com os clientes. Que você tem mais facilidade de achar, né? Sim, eu já trabalhei com cliente lá nos Estados Unidos, então já usei muitas marcas de lá. Aqui no Brasil, eu já usei a Ashua, eu já comprei... Nossa, deixa eu lembrar de cabeça aqui. Gringa, marca gringa, qual você... Eu posso te mandar depois. Agora, de cabeça, eu não me lembro, assim, que eu tenho uma lista, né? Mas eu posso te mandar depois. A última que eu trabalhei aqui com a minha cliente e que ela gostou muito, tinha um preço super ok, foi a Ashua da Renner. Mas lá eles têm uma rotatividade, então, tipo, toda semana tem coisa nova. Então, às vezes, essa semana você vai, na semana seguinte, há coisas diferentes. Então, já fui em semanas, assim, que não tinham tanta coisas legais, já fui em semanas que tinham coisas maravilhosas, com estampa, com recorte, com modelagem, sabe? Então, eles estão trazendo uma informação de moda muito interessante. De shopping, assim, tem umas que eu já trabalhei de e-commerce, que eu coloquei lá para vocês. E essa que eu coloquei para vocês foram umas que eu não tive problema, tá? Que já teve umas que eu tive problema. Tem uma no Bom Retiro, que é bem legal, eu coloquei lá para vocês também. Que tem umas modinhas bem interessantes. A única coisa que às vezes é um pouco inconveniente é que algumas marcas, ainda mais algumas marcas assim, tipo do Brás, assim, do Bom Retiro,
eles fazem preço diferenciado, sabe? Quando tem uma grade grande de tamanhos. Eu acho isso um desrespeito, eu acho tão feio, né? Pega o valor daquilo ali e redistribui por toda a grade, mas não faz essa divisão. Então, eu acho isso muito chato, mas isso infelizmente tem. E Certo? outra pergunta, Ju, é assim na questão da abordagem mesmo. Quando você fala com a cliente e às vezes ela não se vê como plus size, e de repente se a gente sugere uma marca que é plus size, ela às vezes até é, obviamente ela é, mas ela não se vê, e aí quando a gente sugere uma marca, eu acho que eu sentiria dificuldade de colocar essa marca e ela se ver como uma plus size, como ela não se via antes. Existe, assim, o que eu tô falando tem sentido para você? Assim, você tá Sim, entendendo o que eu tô ainda querendo não dizer? aconteceu comigo. Já aconteceu o contrário. De uma pessoa que que usa um 42, um 44, e ela achar que, sabe? Mas ainda Sim, não é plus. aconteceu assim comigo, de uma pessoa que tem ali, que usa tamanhos plus size e de ainda não. Assim. Mas nesse caso, eu acho que você poderia não focar na marca, mas se você fosse fazer um shopping com essa cliente, se fosse no online, por exemplo, fazer ali uma triagem das peças e trazer os links, sabe? Trazer as peças de roupa, não focar na marca. Tá. Tá. Ok? Beleza. Então tá bom, gente. E Diga. só mais uma outra. Deixa eu ver se eu vou conseguir transferir para o que eu quero dizer. E eu acho que eu vou ter que te mandar depois, que eu não estou conseguindo formular a minha pergunta. Eu te mando lá no WhatsApp depois. Então tá bom. Eu vou dar Tá? aula agora às 7 horas, tá? Tá. Então pode ser que eu responda só amanhã. Tranquilo, sem Tá problemas. bom? Tá bom, Obrigada, viu, obrigada. gente? Beijo. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau.